Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Chegando mais uma edição do seu Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Vamos conferir os destaques desta edição. A coletiva da Polícia Civil confirma a morte de Cláudia Lobo por Roberto Francischetti Filho e envolvimento de mais uma pessoa. Saiba o que é biosseguridade. E tem também uma exposição no Museu Municipal de Bauru que traz fósseis urbanos. Vamos saber o que é isso e muito mais, logo mais no Diário. Volta já. Meio-dia, a gente começa a edição de hoje falando da coletiva da Polícia Civil sobre o caso Cláudia Lobo, realizada nesta segunda-feira, na qual os investigadores deram detalhes sobre o caso. Logo no início da coletiva, o delegado Ricardo Dias pediu para que os jornalistas e a população separem bem ocorrência isolada da tradicional instituição. Eu queria fazer uma menção à APAI. E é preciso que nós pontuemos, a importância da instituição, a importância do serviço que ela presta. A quantidade de atendimentos que a APAI faz e quantas famílias, não só em Bauru, mas em muitos outros lugares, dependem desse trabalho que é feito pela APAI. E é um trabalho maravilhoso, diga-se de passagem. Então, a instituição ela não se confunde com as pessoas. Quando a gente fala em desvio, quando a gente fala em corrupção ou qualquer tema dessa natureza, o desvio, a corrupção, meus caros, é humano, não é institucional. Os 4 delegados do DEIC Bauru fizeram uma cronologia das investigações realizadas até o momento, revelando imagens e perícias que desvendam este caso que teve e tem repercussão em Bauru e na região. Haviam manchas de sangue e um estojo de uma pistola calibre 380. Foi localizada no interior do veículo, um empoçamento de sangue no carpete e o banco como se tivesse sido limpado. Então havia uma mancha de substância que foi testada já imediatamente pelo perito e já constatou, pelo um exame específico, chamado FECACUT, que ele já revela se aquele material se trata de sangue humano. Isso é possível já imediatamente se verificar, e esse exame já constatou imediatamente que se tratava de sangue humano. No dia seguinte, foi para a gente o mais desafiador. Por quê? Porque nós precisávamos traçar uma rota da saída da Cláudia, da Alida Rodrigo Romero, levando esse veículo até a região da Vila Dutra. E isso é importante a gente dizer, a grande dificuldade para se traçar essa rota, A gente tem as equipes daqui tiveram que tentar refazer o caminho. Volto a afirmar aqui a grande dificuldade, por quê? Porque a maioria dessas imagens, pessoal, são todas de particulares, quase mais de 95% de imagens de residências e estabelecimentos. Antes de admitir informalmente o crime, o ex-presidente da APAI Bauru, Roberto Francischetti Filho, tentou atrapalhar as investigações, segundo a polícia. Ele alegou que Cláudia Lobo pedia adiantamentos por um suposto parente que devia dinheiro a traficantes do Meiridota. Nós ouvimos pessoas próximas a Cláudia. E a partir dali, houve uma tentativa de direcionamento da investigação por parte do Roberto, no sentido de dizer o seguinte, que a Cláudia havia solicitado para ele, por mais de uma vez, o que eles chamavam, o que eles chamam ali dentro da instituição de adiantamentos. E o que eram esses adiantamentos na versão dele? Sem previsão estatutária, a pessoa pedia para que o presidente liberasse um valor para que ela tratasse de assuntos particulares, ele avalizava, esse valor saía do cofre da APAI, passava pela conta corrente dele e então ele transferia por transferência eletrônica para a conta dela. Ele disse que por em torno de 4 vezes anteriores, desde o começo do ano, ela já havia solicitado a ele esses valores. E nós apreendemos o notebook dela e uma quantia de cerca de R$10 mil em espécie, que ela havia deixado com a filha, presumindo que poderia ser relacionado a esses adiantamentos. E o pior
Quando nós intimamos a coordenadora financeira para que confirmasse essa situação que o Roberto dizia desses adiantamentos, ela dizia que esse valor era lançado na contabilidade como adiantamento a fornecedores e que no final do ano, no balancete, que esses valores iam ser repostos, tá? E questionado ao Roberto, então eu quero que você me passe quais dias e quais os valores que você liberou. Eu não tenho de cabeça. Começou a ser evasivo em relação a esse questionamento. Essa informação, inclusive, foi o que motivou a entrada do setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro, o SECODE, no caso. Quando já passou essa versão de que havia essa retirada, né, dos valores, a gente já aciona o SECODE para essa finalidade. Analisa com a gente o conteúdo do notebook, já verificou-se ali algumas inconsistências financeiras em relação às receitas, né, e, efetivamente, já passamos a verificar com reservas as informações que ele então nos repassava. Por quê? Porque até então ele estava sendo colaborativo. De acordo com o delegado, a imagem de Roberto Francischetti Filho no carro com Cláudia, no Jardim Pagani, foi decisiva para apontar o envolvimento dele no caso. Assim, né, que no dia seguinte a esse depoimento da coordenadora financeira, essa imagem foi super importante e foi decisiva para que nós pudéssemos efetivamente verificar o envolvimento direto do Roberto no desaparecimento da Cláudia. E esse veículo fica parado cerca de 3 minutos na frente desse terreno. Tá? Para a investigação, o que nós concluímos é que nesse momento efetivamente acontece o disparo. Porque daí ele já sai direto para região ali atrás do bairro do Pousada da Esperança, local onde pelas investigações nós apuramos que estaria ocorrendo cerca de 3 vezes anteriores, cerca de um mês e pouco antes, alguns descartes, queima de material da APAI. Informalmente, naquele momento, o Roberto admite que ele teria matado a Cláudia e efetivamente levado ela para o local do descarte de materiais da APAI. E a gente faz essa diligência e localiza, tá? No final da tarde daquele dia, essa grande quantidade, né, de cinzas, de materiais que já haviam sido queimados dentro daquele buraco. O depoimento do funcionário afastado da APAI, Dilomar Batista, que teria sido contratado por Roberto Francischetti Filho para ajudá-lo a ocultar o corpo de Cláudia Lobo, foi esclarecedor para a polícia. Ele aponta que ele realmente estava lá no local, que o Roberto ligou para ele por volta de 2 horas, para perguntar se iria ocorrer o descarte / queima, né, dos documentos naquela tarde, e que num determinado momento, por volta de 3 e pouco, o Roberto chega com a SPIN com o corpo no banco de trás. E ele, então, ameaçado pelo Roberto, dizendo, se você não me ajudar, eu acabo com você, acabo com a sua família, você vai me ajudar a dar fim no corpo e dar fim nesse veículo. E o Roberto sai dali com a montana da APAI, que ele havia ido para fazer a queima dos objetos. Ele disse que o Roberto pediu para que ele voltasse no sábado, naquele local, para verificar o que havia sobrado, né, do cadáver. E no sábado, então, ele volta pela manhã, ele acaba retirando os restos mortais, e lá ele retira o que sobrou e joga numa outra região a cerca de 20 metros do buraco, onde ele concorda, então, em mostrar para a gente onde ele jogou o restante, né, dos ossos. Já ficou claro para a polícia que Roberto Francischetti Filho usava com frequência a sua conta bancária pessoal para movimentar dinheiro de doações da APAI. Mesmo assim, o trabalho de investigação por parte do setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro continua. Agora a gente fala de eleições. A Faculdade de Medicina de Bauru, da USP, realiza nesta terça-feira a segunda edição do ciclo de encontros da FMBRU e a comunidade. Esse segundo encontro vai ter como tema itens de agenda para os futuros gestores do Executivo e Legislativo municipais, que podem melhorar o desempenho e a confiança nas políticas públicas. O evento acontecerá nesta terça-feira, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Universitário da USP, aqui em Bauru.
E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento no país de jovens de 16 e 17 anos que fizeram cadastro eleitoral para votarem nessas eleições. São mais de 1.836.000 eleitores nessa faixa etária, 78% a mais do que na eleição municipal de 2020, quando tivemos pouco mais de 1.030.000 jovens eleitores de 16 e 17 anos. Voto esse que é facultativo. Da mesma maneira, eleitores com mais de 70 anos, outra faixa de voto não obrigatório, é de 15 milhões, também acima do número de 2020, que era de 12 milhões. Com isso, de todo o eleitorado brasileiro, 20 milhões e meio estão na faixa, né, daqueles que vão escolher se vão votar ou não este ano, em 2024. Você já ouviu falar de biosseguridade? Saiba a importância dessa área voltada para manter a qualidade de produtos. Você conhece ou já ouviu sobre biosseguridade? Quem traz as informações é o médico veterinário Luiz Eduardo Conte. Doutor, o que é a biosseguridade e a sua importância? A biosseguridade é uma somatória de ações que nós fazemos em produção animal, visando o controle de doenças, vírus, bactérias e fungos, evitando a entrada dessas enfermidades. Quando ela entra no sistema de produção, quer seja animal e vegetal, existe metodologia, padrões de controle, protocolos para retiradas desses desafios de campo. Essa é a ideia do trabalho de biosseguridade. A importância dela, à medida que eu melhoro os controles de biosseguridade, os animais ou os vegetais melhoram o seu potencial genético em termos de produtividade. Essa somatória do conceito de biosseguridade com ambiência, com nutrição, com genética, é o que melhora o ganho de peso ou os índices zootécnicos em termos de produção e controla, na verdade, os índices de mortalidade do plantel também. E quais são os maiores desafios de biosseguridade enfrentados atualmente pelos veterinários e proprietários de animais? O grande problema no mercado global é a questão de pressão de infecção de vírus. Esses são os pontos mais importantes, mais relevantes. No mundo, nós temos exemplos como a influenza aviária na avicultura de corte, vírus de aftosa em plantéis de bovino, peste suína africana, que aconteceu recentemente no mercado chinês. Então, o efeito sobre a produção animal, quando entra um vírus de impacto importante, porque você é obrigado, de acordo com a legislação internacional, notificar a Organização Mundial da Saúde Animal, e a esse país que produz esse tipo de animal deixa de exportar ou deixa de produzir decorrente dessa pressão sanitária. Então, o impacto econômico em termos de exportação, de produção, é importante quando você pensa em desafio viral. E como que as mudanças climáticas e o aumento da globalização estão impactando a biosseguridade na medicina veterinária? A globalização aumenta o trânsito de animais e pessoas de uma região do mundo para outra. Exemplo foi o Covid, que recentemente nós tivemos esse problema no setor de saúde humana e nós sofremos isso também em outras atividades de produção animal. Então, o fator globalização é importante. A questão também, temperatura é gatilho para certas doenças. Exemplo, camarão, peixe, a temperatura da água tem interferência sobre o desafio sanitário. Acima de 29 graus eu tenho alguns vírus, no caso de camarão, e abaixo de 25 graus eu também tenho alguns desafios, no caso do camarão. Isso serve também para a produção animal, exemplo, frango e suíno, que tem um impacto sobre a qualidade da produção. Então, controlar a ambiência no sistema de produção animal reduz o estresse, reduz efeitos sobre a imunidade e melhora a saúde do plantel. Doutor, e como implementar um programa de asseguridade? Para implantar um programa de biosseguridade, né, existem regras, existem protocolos, existem estratégias que para cada tipo de atividade tem que trazer um especialista, um médico veterinário que tenha conhecimento sobre esse assunto, cria barreiras básicas, como por exemplo, entrada e saída de pessoas, de veículos, controle de entrada de material genético, controle de entrada de alimentos, controle de insetos, de roedores, protocolos de limpeza e desinfecção. Um exemplo básico, por exemplo, é o celular. Hoje o celular é um vetor importante de enfermidades. Por quê? Porque a pessoa tem o hábito de acordar, fazer uma higiene pessoal logo cedo de manhã no banheiro, por exemplo, e leva o celular junto. Esse indivíduo vai depois trabalhar na cozinha, vai ser dentista, vai ser médico, e o celular acompanha, ou vai ser um veterinário de campo que vai trabalhar com material genético, com ovos, por exemplo, e o celular vai junto.
Então é um exemplo básico de como ações pequenas podem comprometer a saúde, quer seja do homem ou do animal. A gente volta a falar das queimadas no interior de São Paulo. Isso porque a Defesa Civil de São Paulo afirmou que 99,9% dos casos de incêndio no estado são de causas humanas. De acordo também com a Defesa Civil, as chuvas e a grande umidade do fim de semana auxiliaram a reduzir os focos de queimadas. Ainda assim, há muitas áreas de risco de incêndio em uma situação de emergência que deve seguir até o sábado, dia 31. Destaque para as regiões de Ribeirão Preto e Campinas. Ainda assim, vale ressaltar que nossa região de Bauru teve 382 focos de incêndios desde a última sexta-feira. A informação é do 10º Grupamento de Bombeiros, que abrange 76 cidades das regiões de Bauru, Jaú, Lins, Marília e Ourinhos. Os principais municípios com foco de incêndio foram Arealva, Iacanga e Bocaina. Tais condições foram inéditas, segundo os bombeiros, em um cenário que envolveu o incêndio causado por pessoas, acompanhado do tempo seco e de fortes ventos. Esfriou muito desde sábado e a gente sempre destaca esse momento como de preocupação para pessoas em situação de rua na cidade. Afinal, no momento desse, aumentam as procuras por albergues no município. O albergue noturno Casa de Passagem, do Centro Espírita Amor e Caridade, por exemplo, registra desde o sábado uma procura excedente por leitos dormitórios. O local na quadra 7 da Rua Inconfidência teve os seus 50 leitos fixos ocupados e precisou utilizar inclusive colchões extras para atender cerca de 60 pessoas. O albergue gerenciado pelo SEAC possui 15 colchões extras, o que permitiu o acolhimento das pessoas. E de acordo com a Secretaria de Bem-Estar Social, em torno de 100 pessoas aceitaram o acolhimento nas 3 casas de passagens e o emergencial Centro POP, que é o serviço municipal para pessoas em situação de rua, na quadra 10 da Nuno de Assis, e que também está acolhendo as pessoas neste período de frio. Bom, vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira. A massa de ar frio segue atuando no estado de São Paulo e as condições de tempo permanecem estáveis, com temperaturas baixas, principalmente entre a noite e ao amanhecer, em Bauru e nas cidades da região nesta terça-feira. O céu é limpo com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os ventos vão de fracos a moderados e a umidade relativa do ar varia de 10% a 30%. Por conta dos baixíssimos índices de umidade, é recomendado continuar bebendo mais água. Já as temperaturas entram em gradativa elevação durante o dia. Em Bauru, a mínima atingiu 9 graus e a máxima prevista é 25 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem o padrão de variação de temperatura e umidade, com um céu limpo, tempo frio e seco e sem previsão de chuva. Intervalo no diário e na volta ter uma exposição especial no Museu Municipal de Bauru. Agora, 12h18. Não sai daí, a gente volta já. Meio-dia e 21 minutos, de volta com o Diário do Brasil. As empresas com 100 ou mais funcionários, ou seja, de médio e grande porte, devem preencher até sexta-feira, dia 30, o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios de 2024, conforme determina a Lei de Igualdade Salarial sancionada no ano passado. O objetivo do governo federal é verificar se há diferenças salariais por gênero e tornar pública a realidade remuneratória dos trabalhadores nas empresas, assim como as políticas de incentivo à contratação e promoção na perspectiva de gênero. Para inserir as informações do relatório, os empregadores devem acessar o portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho e Emprego, que é empregabrasil.mte.gov.br. É preciso realizar o login na plataforma gov.br e também responder as 5 perguntas ali do questionário complementar. No ano passado, quase 50 mil empresas escreveram esse relatório e caso uma empresa não garanta a visibilidade dessas informações,
o Ministério do Trabalho e Emprego aplicará uma multa administrativa correspondente a até 3% da folha salarial, com o teto aí de 100 salários mínimos. Outras sanções por discriminação salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres podem ser aplicadas quando for o caso. Hoje à noite, a OAB Bauru recebe uma palestra para compreender e enfrentar o bullying contra pessoas com transtorno do espectro autista. Leonardo Colombo traz mais informações. Nesta terça-feira, a OAB Bauru recebe um evento que busca compreender e enfrentar o bullying contra pessoas do transtorno do espectro autista. A nossa equipe da Diário do Brasil TV conversou com duas das responsáveis pelo evento. Na sua análise, quais são os principais desafios que as pessoas com TEA enfrentam com relação ao bullying? Eu acho que o desconhecimento do tema, né? Existe muito preconceito por não saber, né, o que é exatamente, o que eles sofrem, o que eles precisam. Então, acho que o conhecimento, a falta de conhecimento, aliás, sobre o tema. E como que os educadores podem e devem intervir nesse assunto? É muito importante que eles estejam preparados para lidar com esse tipo de situação, porque a gente está lidando com 2 ou mais crianças que são imaturas com relação às atitudes. E muitas vezes em casa os pais também não têm o preparo adequado para lidar com essa né, educação ali antes de ir para a escola. A gente está falando aqui do ambiente escolar em si. Então, é importante que os educadores eles tenham esse conhecimento para saber lidar com as crianças, porque o agressor, que é quem está praticando ali o bullying, ele também é uma criança e ele precisa de tanta ajuda quanto a vítima. Diante desse desafio, qual a importância desse evento para a gente diminuir ou até mesmo solucionar esse problema? Importantíssimo, né? Porque a gente vai estar conscientizando não só a parte dos advogados para também estar falando sobre isso, mas nós convidamos toda a rede de ensino para participar, os professores, diretores. Então, com esse conhecimento, eles vão estar sabendo como lidar com as crianças que estão sofrendo bullying, com as crianças que estão fazendo agressão, com quem está assistindo. Então, esse evento é realmente para toda a comunidade, sejam eles familiares, estudantes, professores, todo mundo para ter conhecimento de como lidar com o bullying em si, em todas as suas formas, e principalmente nessa forma específica contra pessoas com autismo. Para mais informações, basta acessar as redes sociais do evento ou o site da OAB Bauru. Leonardo Colombo para Diário do Brasil TV Prevê. A gente encerra o diário de hoje falando de uma exposição que está aberta no Museu Municipal de Bauru até o próximo sábado. Fósseis Urbanos traz a história oculta das ruas de Bauru. A exposição Fósseis Urbanos está em Bauru e quem traz mais informações sobre esse momento cultural é Marcelo Bressanin. Marcelo, o que o público vai encontrar nessa exposição? Bom, vamos lá. A exposição Fósseis Urbanos ela foi pensada por um grupo de 8 artistas que se dedicaram a fazer uma série de análises sobre a cidade de Bauru, as paisagens da cidade de Bauru, sejam elas materiais ou simbólicas, espaços que de alguma forma estão perdendo contato com a população porque ou estão abandonados ou estão interditados até de alguma forma, ou então porque estão sendo literalmente esquecidos. Então a ideia de fóssil, a gente brinca, né, da questão da arqueologia, que é algo que você vai escavar, que você vai recuperar. A ideia da exposição é um pouco escavar, buscar resgatar esses aspectos, digamos, da paisagem bauruense que estão perdendo esse fôlego, estão perdendo essa vivacidade na memória da cidade. Essa exposição conta também com a participação da professora doutora da Unesp. Isso, a curadoria da exposição é feita em uma parceria entre a professora doutora Regilene Salles, da FAAC, Unesp aqui em Bauru, e também a minha participação. Nós dois discutimos esses conceitos, também a Regilene acompanhou os artistas ao longo desse processo de pesquisa que foi feito aqui em Bauru. Então, desde o processo de concepção do projeto até a finalização das obras, a gente atuou junto aos artistas para fazer essa negociação técnica, temática, enfim, que consiste a curadoria do projeto, né? E nesse grupo, nesse processo, a gente definiu junto com os artistas, claro, né, discutiu essa seleção de obras que está aqui em exposição,
que reúne 8 artistas, né? Na verdade, nós temos a Marília Vasconcelos, que é uma artista que reside em Uchoa, o Edmar Almeida, que é de Franco da Rocha, em São Paulo, o JP Acácio e o Fernando Limberger, que são artistas que também moram em São Paulo, e nós temos artistas de Bauru, como é o meu caso, também é o caso do Rizu e da Mari Monteiro, que são artistas locais e que se reuniram a esse grupo de outros. Já temos também o Renato Almeida, que é um outro artista que vive em São Paulo. Então, cada um deles esteve aqui, nós nos juntamos durante 10 dias, conversando com a professora Regilene também, para fazer essa investigação sobre a cidade e para gerar essas obras que estão aqui expostas. Na sua visão, qual que é o papel da arte na valorização e preservação da história urbana e de que forma também os bauruenses ou da região podem vir aqui e contemplar essa exposição? Olha, como artista, como pesquisador, eu poderia te dizer que a arte tem um papel fundamental na preservação de qualquer tipo de patrimônio, seja ele material, imaterial, enfim, patrimônio urbano, histórico, né, afetivo também. E eu acho que essa exposição ela tem um potencial muito grande nesse sentido. Vou dar o exemplo, por exemplo, do meu próprio trabalho. Nós estamos aqui num espaço que é o antigo departamento administrativo da Ferrovia Paulista, da FEPASA, né, onde eu trabalhei. No momento em que a FEPASA funcionava ativamente, eu tinha cerca de 16, 17 anos na época, e eu passei numa seleção para ser aprendiz administrativo da FEPASA. Então eu trabalhei por mais de 2 anos nesse espaço, enquanto ele funcionava como um espaço administrativo muito potente. A FEPASA era uma ferrovia muito importante na região. Então, quando eu entrei aqui nesse prédio, que hoje também é um fóssil, né, porque ele agora está sendo restaurado, enfim, vai virar um museu de primeira linha, digamos assim, mas hoje ele ainda tem uma característica de um prédio semi-abandonado, ele ainda tem características de uma rusticidade, né, muito evidentes, como vários dos lugares que a gente explorou pela cidade. Mas eu entrei aqui como um produtor para visitar o espaço da exposição e também como artista para já pensar no meu trabalho, e a primeira coisa que me ocorreu, eu trabalho com arte sonora, foi justamente de me lembrar como esse espaço soava. Quer dizer, o que acontecia aqui quando eu trabalhava aqui, que tipo de sons que existiam aqui. Então, as máquinas de escrever, as máquinas de calcular, diversos tipos de máquinas de escrever, os telefones discados, o toque desses telefones, e, claro, o trem que passava aqui na frente a cada período, X várias vezes por dia. Então, a gente estava trabalhando imerso naquela ambiência sonora do escritório, e de tempos em tempos parava tudo, porque era um trem parando aqui na frente, literalmente. Então eu resgatei esse imaginário sonoro daqui para esse espaço. E isso, por exemplo, é uma coisa que tem chamado muita atenção das pessoas que, de alguma forma, conviveram em espaços administrativos de caráter mais antigo, né? Que você pensa, hoje um espaço administrativo é silencioso, você tem o laptop ali, aquela coisa muito calminha, né? Você não tinha mais aquele ruído do escritório, né? Tocando com esses equipamentos analógicos, mecânicos. E mesmo pessoas que foram da ferrovia, que vêm aqui e falam, nossa, eu me lembro desse espaço desse jeito, daquele jeito, da estação funcionando assim, o assado. Então, acho que a arte tem, se a gente pensar no caso da ENI, por exemplo, que é tema de uma outra obra aqui, da própria Estação Central Ferroviária da NOB, né, no cemitério do Lauro de Souza Lima, do antigo leprosário, muitas pessoas vêm aqui e reconhecem fragmentos dessa cidade e de memórias que elas têm em relação à cidade. Então, é sim um mecanismo importante de resgate desse patrimônio, seja ele físico ou simbólico. A exposição é gratuita, fica até este sábado, e para quem chega no espaço tem também a oportunidade da mediação. Sim, a exposição vai até o dia 31 agora, de agosto. Ela funciona de segunda a segunda, das 10 da manhã às 17 horas aqui no Museu Histórico de Bauru. Ela não fecha de sábado nem de domingo, é diretão aberto de segunda a segunda. E nós temos, sim, sempre 2 educadores de plantão aqui, um pelo período da manhã, um pelo período da tarde, para receber o público, conversar, falar sobre as obras. Uma galera que foi bem treinada aqui pela nossa equipe, que está se saindo muito bem, inclusive. E para você que ainda não viu a exposição Fósseis Urbanos, é uma grande oportunidade. O local é no Museu Histórico de Bauru, aqui na Rio Branco, quadra 316. E chega ao fim o nosso Diário do Brasil desta terça-feira. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e até amanhã.